Oi, oi, boa tarde para você, uma excelente quarta-feira. A gente começa essa edição falando da campanha de vacinação contra a gripe que foi retomada em Cuiabá. Mas, logo nas primeiras horas da manhã, as doses acabaram. A gente começou a vacinar às 4h30 da manhã. Para quê? Para evitar a aglomeração da nossa população, porque os nossos idosos, eles vêm e eles querem vacinar. E como a procura aqui é muito grande, a gente veio mais cedo, para iniciar mais cedo, para evitar essa aglomeração. E conseguimos evitar, não teve aglomeração, foi tranquilo. E nós aguardamos aí as doses chegarem para nós iniciarmos a segunda fase a partir da semana que vem. E aqueles que essa semana não tomaram as vacinas ainda, mesmo sendo a primeira fase, que são os idosos, que são os profissionais da saúde, ainda poderão procurar as nossas unidades até 22 de maio. Lembrando que dia 9 de maio será o dia D para todas as fases. Então, só reforçando, a nova fase começa já na semana que vem e segue até maio. Agora, olha só essa notícia. Com 5 votos favoráveis, a senadora cassada Selma Arruda teve a perda de seu mandato declarada oficialmente pela mesa diretora do Senado nesta quarta-feira. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial de amanhã e, depois disso, o Senado deve fazer uma convocação de Carlos Fávaro para assumir a vaga interinamente até que haja uma eleição suplementar no estado. Fávaro tem a seu favor uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E vamos começar a falar de coronavírus. O governo do estado divulgou um boletim com os impactos da Covid-19 sobre o faturamento das empresas e a receita. Os dados são de 16 de março a 10 de abril. As quedas semanais do faturamento tributável total saltaram de 2% para 21%, da primeira para a quarta semana da pandemia. E essa queda teria sido ainda maior se não fosse a participação do setor da soja, por causa do peso da exportação da commodity nas movimentações econômicas do estado. Mesmo assim, houve retração. Vamos ver as principais? 17% de retração na agroindústria, 27% na indústria frigorífica, 33% na de bebidas e 38%, a maior, na indústria de etanol. E analisando os setores de indústria e comércio, só o comércio de veículos não apresentou queda na primeira semana. A partir da segunda semana, você acompanha aí no gráfico que todos os setores tiveram queda, principalmente varejo, combustíveis e veículos com 48% de queda. Houve uma reação até, mas na última semana o desempenho do comércio de serviços apresentou o seu pior resultado. Atacado, varejo, combustíveis e veículos, maior deles no atacado com 51% de queda. O único setor onde não houve quedas foi o de supermercados e alimentos, com aumento no faturamento diário, inclusive de 11%. Justamente porque as pessoas estão buscando mais alimentos, estão ficando mais em casa. Vamos para a próxima arte agora, onde você vai ver a evolução do setor varejista com grandes quedas. Algumas atividades tiveram bastante significativas quedas no faturamento. Lojas de departamento ou magazines, olha só a queda, 92%. Comércio varejista e de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com 80% de queda. Além do comércio varejista de artigos pessoais e acessórios, enquadrado nesse setor aí com 83% de queda. Houve uma certa recuperação, mas você vê que realmente há muita retração da economia. Diante disso, claro, o cenário de receita de ICMS de abril a junho em Mato Grosso não vai ser bom. Está previsto uma queda de arrecadação total de 42% do ICMS, ou seja, tempos difíceis vêm por aí. Em Aripuanã, no norte do estado, depois que houve um caso de transmissão comunitária confirmado, ou seja, quando a gente não consegue identificar a origem do vírus, algumas medidas foram aplicadas no município, inclusive no comércio. Principalmente os comerciantes não agradaram dessa decisão, do decreto. Eles protestaram, foram inclusive para frente da Câmara de Vereadores essa semana, pedindo flexibilização do funcionamento e chegaram a protestar. Mas o decreto da prefeitura proíbe o funcionamento das atividades
exceto as consideradas essenciais. O decreto também determina a quarentena por tempo indeterminado daquelas pessoas que estejam no grupo de risco. E uma semana depois de um caso confirmado de coronavírus num dos mineiros que atuam no empreendimento Nexa, as empresas Andrade Gutierrez, Votorantim e Construcap conseguiram na Justiça autorização para retomar as atividades no município. A suspensão dos trabalhos na maior planta de mineração de Mato Grosso havia sido determinada pelo Ministério Público do Trabalho, mas com o acordo trabalhista, as empresas estão seguindo protocolos de enfrentamento ao vírus, como uso obrigatório de máscara, distância entre os trabalhadores, verificação de temperatura, como a gente está vendo aí na foto, e higienização constante. Enquanto o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os cidadãos não é votado na Assembleia Legislativa, bombeiros estão distribuindo máscaras a servidores e à população em geral. No projeto enviado à Assembleia, o governo determina que qualquer pessoa que for circular ao deixar sua casa, seja na rua, no comércio, no local de trabalho, use máscara. A multa prevista é de R$ 140 a partir do dia 1º de maio. A fiscalização vai ser do PROCON e dos órgãos de vigilância sanitária estadual e de cada município, além, é claro, da Polícia Militar. Todo o recurso arrecadado com o pagamento de multas será destinado ao enfrentamento da Covid-19. Bom, e nesse período de isolamento, as aulas nas escolas públicas e privadas foram suspensas. A gente sabe disso. Um projeto de lei da deputada Janaína Riva quer discutir descontos nas mensalidades. Donos de escolas defendem que essa não é uma competência do Estado, que deve ser definida entre a escola e os responsáveis. O nosso objetivo é fazer com que as escolas também saiam um pouco nesse momento para debater ao menos a redução da tarifa de energia, de água ou de outros gastos que eles estão tendo e passem isso aos pais como um desconto na mensalidade. Então, é lógico que a gente colocou alguns percentuais, mas aqueles percentuais não são, vamos dizer assim, irrevogáveis, eles são aptos para serem alterados. O maior desafio é que realmente não tem como nivelar essas prestações de ensino, porque elas são diferentes. Cada instituição de ensino presta serviço de um jeito. Então a gente tem de ensino médio, de ensino fundamental, de educação infantil, a gente tem de universidades, né? São situações extremamente diferentes e que precisam ser analisadas entre as partes. Bom, é um projeto polêmico que ainda está sendo discutido, está em fase de análise na Assembleia Legislativa. Agora vamos falar de fiscalização. Aqui em Cuiabá, vários órgãos da Secretaria de Ordem Pública, o PROCON, Vigilância Sanitária vão fiscalizar, vão monitorar aqueles pontos em que os cidadãos que tenham acesso, direito ao auxílio emergencial estão buscando. Isso é justamente para evitar aquelas aglomerações, muitas filas em bancos, na Receita, em casas lotéricas que estão sendo flagradas e os estabelecimentos vão ser penalizados. Eles precisam fornecer máscara e luvas para funcionários do atendimento ao público, fazer controle de acesso de clientes, inclusive nas filas do lado de fora. Ao todo, 7 equipes estão fiscalizando todas as regiões da cidade e vão começar a notificar quem descumprir essas medidas de segurança. Mesmo sem atendimento presencial para poder votar nas eleições municipais de outubro, os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar o título de eleitor. Então fique atento às formas que você pode fazer isso. O TRE de Mato Grosso suspendeu todo e qualquer atendimento presencial ao eleitor até o dia 30 de abril. No entanto, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso garante o atendimento urgente de qualquer eleitor de forma não presencial. O cidadão pode entrar no site do TRE, www.tre-mt.jus.br, e vai até a aba Eleitor
atendimento digital ao eleitor, e ele encontrará um rol de serviços no qual o eleitor pode resolver suas pendências junto à Justiça Eleitoral. Lembrando que essas pendências com a Justiça Eleitoral podem suspender o seu CPF e isso está causando muitos problemas em todo o Brasil. Olha só que interessante essa notícia. Procuradores da República em Mato Grosso gravaram um vídeo. Nesse vídeo, eles estão pedindo aos indígenas do estado que permaneçam em suas casas, em suas aldeias, no linguajar de 14 etnias. Mas para que esse trabalho dê certo, precisamos da ajuda de cada um. Precisamos que vocês sigam todas as orientações de prevenção e higiene, especialmente que fiquem em casa. As medidas de isolamento servem não só para protegê-los da contaminação, mas também para evitar que se aumente a disseminação. Itida Itonga. Gudo Tuai Keje. Dioterali Tadisho. Ochagnikov. Ini Tekena. Etsuteki. Eunagelehe Etsegele. Eiduk Abanma Epezo. Siha Yauzen. Jiha Nakota. Jisau Nehena. Techai cantar. Awori Peché Pequon. Ievonué Ilvocuqué. Alnapata Paiá. A Soron Ware a Samaran Uose. É para todo mundo mesmo ficar em casa. E uma última informação. O desembargador Mário Cono decidiu proibir o funcionamento do comércio em Várzea Grande, até que o município comprove a capacidade de fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança, evitando assim aglomerações, por exemplo. Portanto, voltam a funcionar apenas as atividades consideradas essenciais. Lembrando que a Prefeitura havia flexibilizado o decreto e liberado todas as atividades comerciais. Agora, elas voltam a ser suspensas. Mais informações sobre esse assunto você vai ter ao longo da nossa programação. Aliás, muito obrigada pela sua audiência. Você já sabe que outras notícias no nosso portal, tanto no Play Agora quanto no leiagora.com.br, além do nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Uma ótima quarta.